lá, vamos mergulhar fundo e tentar prever os eventos mais importantes do episódio 4 de It, Welcome to Derry. A essa altura, todas as peças já estão no lugar, mas o jogo está prestes a virar de cabeça para baixo. Olha, o final do episódio 3 deixou todo mundo naquela tensão, né? De um lado, as crianças com a primeira prova na mão. Do outro, o exército que viu o horror de perto. E, para completar, o passado de Derry voltando com tudo. Então, a pergunta que não quer calar é: qual vai ser o próximo movimento do palhaço? Para organizar nossa análise, a gente vai passar por 6 etapas. Vamos ver como o jogo está agora, a primeira grande derrota das crianças, a reação do monstro, o que significa aquele título esquisitíssimo do episódio, a crise que vai se instalar entre os adultos e, por fim, porque esse episódio é o grande ponto de virada da série. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir prever o que vem pela frente, primeiro a gente precisa entender direitinho onde cada personagem estava quando o episódio anterior acabou. Então, o cenário é o seguinte: de um lado, as crianças finalmente têm uma prova física, mesmo que seja só uma foto borrada. Do outro, os militares, onde o Dick Hallorann viu a verdadeira natureza cósmica e aterrorizante do mal que eles estão caçando. E lá no passado, a gente descobre que a obsessão do General Shaw e toda a cautela da Rose vem de muito, muito tempo atrás. São 3 frentes que estão prestes a colidir. Com a foto na mão, o primeiro passo das crianças é óbvio, é lógico procurar um adulto. O problema é que em Derry, a lógica raramente leva a um final feliz. O plano deles é tão simples, tão justo. Eles acham que têm a chave para libertar um homem inocente e vão direto na autoridade máxima da cidade, o chefe Bowers. E é exatamente aqui que a realidade de Derry acerta eles em cheio. A sinopse do episódio já sugere que o Bowers não só vai ignorar o que eles têm a dizer, mas vai tratar tudo como uma brincadeira de criança, esmagando qualquer esperança que eles tinham no sistema. E aqui está o segredo para entender Derry. A cidade não funciona apesar dos seus segredos. Ela funciona por causa deles, com base na negação e na mania de achar bodes expiatórios. O Bowers não rejeita a foto porque ela não é convincente. Ele rejeita porque a alternativa, acreditar num monstro ancestral que se alimenta de medo, é simplesmente aterrorizante demais para aceitar. O sistema não falha por acidente, não. Ele foi projetado para falhar. Agora, o mais interessante aqui é pensar na reação do Pennywise. Com as crianças totalmente abandonadas pelas autoridades, elas viram alvos perfeitos, completamente isolados. A entidade não precisa mais ficar só nas sombras. O jogo vai mudar de nível. Até agora, o terror foi meio coletivo, quase impessoal. Mas tudo indica que o episódio 4 vai mudar as regras. Pennywise vai começar a usar os medos mais profundos de cada um como arma. A culpa que a Lily sente pela morte do pai, o medo da Ronnie de perder o dela, a vivência do Will com o racismo. O monstro vai pegar esses traumas internos e transformar num terror externo, bem real. E então a gente chega naquele título de episódio que é, convenhamos, bizarro, o grande aparato giratório do funcionamento do nosso planeta. O que raios isso quer dizer? Com certeza não é uma aula de geografia. A resposta, claro, está lá no coração do horror cósmico do King. O título soa poético, grandioso, porque ele está falando do macroverso, a dimensão de onde o Pennywise veio. Um lugar descrito com imagens de redemoinhos, vórtices, luzes caóticas. Basicamente, o aparato giratório não tem a ver com o planeta Terra, e sim com as forças que existem muito, muito além dele. E é aqui que tudo se conecta de um jeito brilhante. Esse título super abstrato tem uma ligação direta e aterrorizante com a história. O tal grande aparato giratório são as Deadlights, as luzes mortais que o Dick Hallorann viu na visão dele no final do episódio 3. Ele não viu só um monstro, gente. Ele viu a verdadeira face do motor cósmico por trás do Pennywise. O que nos leva direto para os adultos. Porque enquanto as crianças são forçadas a se unir depois de serem rejeitadas, os adultos, no centro da trama, estão sendo forçados a questionar tudo. E as lealdades deles estão prestes a se quebrar. Pensa só na situação impossível do Dick Hallorann. O dever militar dele é ajudar a capturar uma arma. Mas o brilho dele mostrou que essa arma é um horror que devora mundos. Ajudar o exército pode significar libertar o inferno na Terra, mas se recusar a ajudar é trair seus superiores. O episódio 4 deve jogar ele bem no meio dessa crise de consciência. E, ao mesmo tempo, tem a jornada do Leroy Hanlon. Ele está sendo usado como uma ferramenta, explorado pela sua condição única e, ainda por cima, enfrentando o racismo dentro da operação. Ele começa a perceber que a obsessão do General Shaw é perigosa. A lealdade do Leroy está se esgotando e ele vai ter que escolher um lado, o exército ou o povo de Derry.
Então, quando a gente junta todas essas peças, crianças abandonadas, um monstro cada vez mais ousado e adultos em crise, fica muito claro por que o episódio 4 tem tudo para ser o grande ponto de virada da série inteira. É aqui que as coisas mudam para sempre. Tudo isso se resume a 3 transformações principais que devem redefinir a história daqui para frente. Primeiro, as crianças, ao serem rejeitadas, percebem que só podem contar umas com as outras. Isso é o nascimento de um novo clube dos otários. Segundo, Pennywise para de ser um sussurro no bueiro e se torna um grito na cara delas, atacando sem rodeios. E terceiro, e talvez o mais importante, a narrativa deixa de ser sobre o que está acontecendo para se tornar como a gente vai lutar contra isso. E isso nos deixa com uma última pergunta. Agora que as linhas de batalha foram traçadas e as crianças estão sozinhas, o confronto é inevitável. E com o título do próximo episódio já revelado sendo Na Rua Neighbold, a questão não é mais se eles vão lutar, mas como vai ser essa primeira e provavelmente desesperada batalha.